como vocês estão, meus amigos, minhas amigas? Deus abençoe vocês. Cavalo de Troia. Esse livro contém a salvação, este não. Este contém fonte de doutrina, este não. Este foi inspirado, esse também. Mas esse foi inspirado para ser cânon e doutrina. Este foi inspirado apenas para dar conselhos e admoestações. É só isso. E Ellen White não é ponto de salvação para ninguém, você não é obrigado a acreditar nela. Fica tranquilo. Cavalo de Troia. Vamos compreender o que é o cavalo de Troia. Na cultura grega, na mitologia escrita entre tantos da cultura grega, Homero participou ativamente ao escrever a Ilíada e a Odisseia, duas obras poéticas, e daí ele registra na Ilíada a guerra de Troia, que durou 10 anos, onde os gregos tentavam vencer os troianos. E depois de 10 anos tentando e perdendo muitas batalhas, os gregos estrategicamente vão embora, mas deixam um suposto presente na porta da cidade de Troia. E os troianos fazem a leitura que eles fugiram, ainda deixaram um cavalo, uma escultura de madeira bem projetada e intrigante. Os troianos ficaram curiosos, depois de um certo tempo levaram este cavalo para dentro da cidade. Para o mal deles e para a derrota deles, dentro do cavalo, muitos soldados, onde num certo dia, numa certa noite, todos dormindo, esses soldados saíram e tomaram a cidade e venceram Troia. No sentido espiritual, também, a forma de enfraquecer a Igreja de Deus é colocar teologias, princípios, ideias que elas possam corromper a base fundamental da Igreja. E isto tem acontecido de forma estratégica há muitos anos, inclusive no século XX. Na década de 50 acontece algo, mas algo dentro da Igreja Adventista, de forma planejada e estratégica pelo inimigo, o inimigo ser humano. Porque nós temos muitas vezes pessoas que são de outras igrejas que se tornam inimigos e inimigas da Igreja Adventista e sua mensagem fundamental. Nós temos doutrinas e crenças, e as nossas doutrinas e crenças têm sido estrategicamente atacadas. Trazendo para nossas considerações e justificar o recorte que vou apresentar à frente. Trago então do livro Nossa Bíblia, autorizada, vindicada, do pastor doutor americano Benjamin Wilkinson, e ele diz assim, lá no primeiro capítulo do seu livro: a vida é maior do que a lógica, porque a vida mostra na prática o que é verdade coerente. Quando se trata da filosofia de vida, erudição e ciência não são o tudo que conta. Isto é tão verdadeiro hoje como nos dias de Cristo, que as pessoas comuns ouviam com prazer. Se é uma questão da física, da área de conhecimento científica, a física, a química, a matemática ou a mecânica, destas coisas, os cientistas podem falar com autoridade. E vamos mostrar à frente a fala de um grande arqueólogo adventista. Eles falam com autoridade, mas quando é uma questão de revelação de espiritualidade ou da moral, as pessoas comuns são juízes, e eu acrescentaria, também são juízes. Os membros comuns, como competentes, assim como o produto das escolas, o produto acadêmico, forjado nas escolas e universidades, chamados templos do saber. Wilkinson, ele apresenta esta ideia. E em grandes crises,
a história tem frequentemente mostrado que elas eram mais seguras, ou seja, as pessoas poderiam apresentar um julgamento de forma ampla e geral até de verificar possíveis erros. A visão que elas tinham, as pessoas comuns podem captar se os grandes pensadores têm razão ou não. Porque a verdade é possibilitada para conduzir à salvação. Então, ele fala o seguinte, aqui está o erro principal dele. Ele fala que a pessoa não é obrigada a crer em Ellen White. Você não é obrigado a acreditar nela. Fica tranquilo. E está correto. Ninguém é obrigado a acreditar nem em Deus se não conhecer. Depois que você conhece, aí fica a seu critério se você vai crer ou não. Só que precisamos entender aqui o erro principal de Rodrigo Silva. Qual é o erro principal dele? Ele não deveria vir nas redes sociais e dizer para os seus seguidores que eles não são obrigados a crer em Ellen White. Você não é obrigado a acreditar nela. Fica tranquilo. Sabe por quê? Porque ele está indo contra a nossa crença. Eu tenho certeza que você dá estudo bíblico. Aqui na minha comunidade, a minha região aqui é a Bahia, e o estudo bíblico que nós mais damos é o ouvindo a voz de Deus. E eu não sei se aí na sua comunidade também mas se nós for aqui no estudo de número 19, o dom de profecia, aqui vai explicar com respeito aos profetas, e quando nós estamos dando o estudo bíblico para a pessoa, que chega na penúltima pergunta, vai falar sobre Ellen White. E no final do estudo aqui tem as explicações com respeito a Ellen White. É claro que não é um estudo bem completo, porque tem muita coisa falando sobre Ellen White nos seus livros, mas nós deixa bem claro para a pessoa que está recebendo o estudo que nós, adventistas do sétimo dia, cremos em Ellen White, e o objetivo da pessoa passar um estudo para aquela pessoa ali e explicar com respeito a Ellen White, o objetivo é fazer com que ela creia. Aí vem Rodrigo Silva. Você não é obrigado a acreditar nela. Fica tranquilo. O Deus dos adventistas, quando eu digo o Deus dos adventistas é um modo de falar entre aspas, porque eu sei muitas pessoas da nossa igreja que não consideram ele como um Deus, mas tem muitos que infelizmente consideram ele como um Deus e são babão dele. Aí vem Rodrigo Silva na rede social falar que não é obrigado a crer em Ellen White. Você não é obrigado a acreditar nela. Fica tranquilo. Quando ele fala não é obrigado a crer em Ellen White, ele está afirmando que não é obrigado a crer nos escritos dela. Isso não tem coerência. Isso vai contra a nossa crença. Você não é obrigado a acreditar nela. Fica tranquilo. Aqui no livro Nisto Cremos, da nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia, isso é um livro oficial da igreja, e a crença de número 18 está escrito o seguinte: as escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente, e nós cremos que ele foi manifestado no ministério de Ellen Gold White. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos que o dom de profecia foi manifestado no ministério de Ellen White. Aí vem Rodrigo Silva, arqueólogo, e mesmo de coisa aí que ele estudou, que ele é formado, vem dizer para as pessoas, os seguidores dele, ele fala no final que o vídeo é para os seguidores dele, que não são obrigados a crer nela. Você não é obrigado a acreditar nela. Fica tranquilo. Como é que se entende isso? Imagina agora eu ir dar um estudo bíblico para os seguidores dele. Quando chegar nessa parte aqui, que eu for explicar com respeito a Ellen White, eles vão dizer, não, nós não somos obrigados a crer, porque Rodrigo Silva, um dos maiores da sua igreja, falou que não somos obrigados a crer.
Você está vendo a contradição? Ele mesmo nesse vídeo vai falar que é adventista, que crê na doutrina e um bocado de coisa. Ele vai falar também que já pratica muitas coisas com respeito aos escritos de Ellen White, que tem mudado a vida dele. Mas aí ele vem e fala essa bobagem. Você não é obrigado a acreditar nela. Fica tranquilo. Nós não somos obrigados a crer nem em Jesus Cristo, se nós não conhecer Ele. Mas a partir do momento que você conhece, você tem a obrigação de crer nele, sim, para que você possa ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para que você possa ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia, você tem que crer em Ellen White, sim. Então, essa é uma obrigação, sim. E se nós, como Adventistas do Sétimo Dia, temos o objetivo de ganhar pessoas para a nossa igreja, nós não podemos ir para a rede social e falar de uma das nossas crenças que essas pessoas não são obrigadas a crer. Você não é obrigado a acreditar nela. Fica tranquilo. Isso é uma contradição muito grande. A pergunta é, por que esse vídeo continua ainda na internet? Sabe por que continua? Porque dentro da nossa igreja tem os líderes covardes que vê o irmão cometendo erro e não chama a atenção dele. Infelizmente é isso. E o meu objetivo é só esse, mostrar o erro dele. Com todo respeito, vou chamar o irmão adventista do canal Mostrando Escrito de irmão. Eu não consegui detectar o nome dele. O povo também é convidado a ter um espírito crítico a respeito das visões, argumentações e colocações de grandes teólogos, porque os teólogos tratam de uma questão, não somente de conteúdo científico espiritual, mas da própria base para a religião adventista. Muitos fecham os olhos e só porque ele é um grande influencer, um tel-influencer, fecham os olhos e ficam babando elogios. O irmão chama de baba-ovo. Interessante. Rodrigo Silva ele está tentando fazer o que os três autores do livro Questões sobre Doutrina, um livro polêmico que foi lançado em 1957 e que causou grande divisão e reação na Igreja Adventista em todo o mundo. É um livro que ataca três doutrinas principais da Igreja Adventista. Primeiro, a doutrina do santuário. Segundo, a natureza de Cristo. Terceira doutrina atacada é o ministério do Espírito e Profecia. E me parece que nesse caminho, Rodrigo Silva defende a visão do Questões sobre Doutrina, que foi um livro criado por pastores adventistas que queriam que a nossa igreja não fosse chamada como seita. E este jogo de cintura é o mesmo jogo de cintura produzido nesta obra, que tem causado grande divisão na igreja adventista desde então. Um ataque às bases das nossas crenças. Veja Cleuma Nascimento falando a respeito disso. Este senhor aqui chama-se Walter Martin. E ele era editor da revista do Barnhouse, A Eternity, lembra? E um dia, como editor, ali na sala, em uma das salas do editorial, ele encontrou nas gavetas, as cartas trocadas entre Barnhouse e o pastor Unruh, nas quais eles falavam sobre a justificação pela fé. E nessa época, o Walter Martin, também um pastor batista, ele estava escrevendo o seu livro O Surgimento das Seitas, aí, Rise of the Cults, O Surgimento das Seitas. E neste livro, que ainda não havia sido publicado, ele colocava 5 religiões que, na opinião dele, eram seitas. Entre elas estava a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, o livro já estava pronto para ser publicado, mas ao ler as cartas entre Barnhouse e Unruh, ele ficou com dúvida, será que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é realmente uma seita?
Então, ele entrou em contato com o pastor Unruh e pediu que agendasse uma reunião em Washington, na qual ele pudesse entrevistar Leroy Froom, que havia esse que nós vimos anteriormente, né? Leroy Froom, que afirmou para English que Jesus havia vindo, que os adventistas criam semelhantemente aos evangélicos, que Jesus havia vindo com a natureza de Adão antes da queda, pré-lapsariana, né? E outros líderes também, como preparação para o seu livro sobre seitas. Então, ele queria tirar essa dúvida. Leroy Froom, pastor adventista, era muito conhecido. Por que eles foram direto no Leroy Froom? Porque ele era um pastor muito conhecido no meio evangélico, porque ele havia escrito um livro, A Fé Profética dos Nossos Pais. E nesse livro, A Fé Profética dos Nossos Pais, esse livro era muito usado pelos protestantes, né? Então, a reunião foi marcada com Froom e outros líderes adventistas para saber o que realmente os adventistas criam. Muito bem. Então, Unruh e Froom pediram para um outro adventista, Walter Reed, que na época era secretário de campo da Associação Geral e também era um linguista bíblico, pediram que Reed, para que Reed se juntasse a eles, considerando que esse era um momento dramático da história adventista capaz de melhorar a imagem da igreja adventista diante dos evangélicos. Pouco tempo depois, uniu-se a eles Roy Allen Anderson, que ele era editor da revista Ministry. Ele também foi convidado para fazer parte deste grupo de estudos. Eles formaram um grupo de estudos. E essas conferências começaram em março, muita atenção, olha o tempo, março de 55 e terminaram em maio de 56. Foi mais de um ano. Eles reunindo aonde? Eles se reuniam, aqui está Walter Reed, na época, Walter Martin, que era batista, que estava escrevendo o livro. Aqui está Leroy Froom, pastor adventista, conhecido no meio evangélico, né? E Roy Allen Anderson, que também fez parte, todos esses estavam se reunindo, juntamente com Barnhouse e Unruh, durante um ano. Aqui está a imagem da casa de Barnhouse. Em mais de um ano, eles se reuniram aí, na casa de Barnhouse, para poder explicar para eles no que realmente os adventistas criam. Não era uma reunião formal, agendada em nenhum prédio da igreja organizada. Eram reuniões para esclarecimento. Muito bem. Foi então, meus queridos, que uma revelação surpreendente foi feita. Após esse um ano e alguns meses de reuniões, foi dito o seguinte: olhe só, embora dissesse tudo aquilo, Martin logo notou que o que estava ouvindo agora nessas reuniões era um quadro, abre aspas, totalmente diferente daquilo que ele tinha imaginado e esperado com relação aos adventistas do sétimo dia. Aquilo parecia negar muitos ensinamentos por ele atribuídos aos adventistas em razão de sua leitura da literatura adventista. Não se passaram muitas horas para Martin dizer aos adventistas que, abre aspas, palavras dele, de Walter Martin, vocês não são hereges como pensávamos, mas irmãos remidos em Cristo. Isso é seríssimo, meus irmãos. Nós vamos entender melhor. Quando o evangélico diz que diante daquilo que nós cremos semelhantes a eles, então o que será que aconteceu nesse um ano e meses de conversas para que ele chegasse a esta conclusão? Froom, Reed e Anderson convenceram Martin do livro O Surgimento das Seitas. Eles convenceram Martin Barnhouse de que algumas questões problemáticas, tais como a natureza humana de Cristo e a visão mais ampla da expiação, eram, como escreveu Barnhouse, produtos da
ala de lunáticos, irresponsáveis, de visão extravagante, como há em todos os campos do cristianismo fundamentalista. Então, meus irmãos, depois deste 1 ano e meses de conversas, conseguiram, o trio Questões sobre Doutrina conseguiu convencê-los de que era uma ala de lunáticos que criam nos 50 anos que Ellen White falou, que foram naqueles 50 anos que susteram os pilares fundamentais do Adventismo. Numa explanação muito bem feita, Cleoma Nascimento faz todo o caminho e a trajetória da criação deste livro, Questões sobre Doutrina, e por que ele foi criado. Vários pastores se levantaram quando este livro, Questões sobre Doutrina, da Igreja Adventista, estava sendo finalizado. E o que fez a situação, em 1955, ficar ainda mais espinhosa foi a decisão dessas pessoas envolvidas nessas reuniões com os evangélicos, a decisão deliberada de ignorar o pastor Andreessen, que era um veterano teólogo adventista por décadas. O pastor Andreessen era um fenômeno, respeitadíssimo. Andreessen fora o diretor do departamento de teologia, queridos, grava isso, teologia sistemática. Teologia sistemática, queridos, não são todos os pastores que dominam, tá bom? Então, Andreessen era esse, e ele era diretor do departamento de teologia sistemática do Seminário Adventista. Ele foi por vários anos e se aposentou em 1949. Ele havia escrito vários artigos e pelo menos 13 livros, alguns dos quais nunca foram superados por outros. Ele era bem reconhecido como uma autoridade na doutrina do santuário, expiação em 2 fases, lembra? Os evangélicos não creem nisso. Então, o trio, aquelas pessoas, aqueles pastores adventistas que se reuniram com os evangélicos, deixaram de fora Andreessen, porque Andreessen seria um problema no que eles estavam tentando fazer ali. Vários pastores adventistas reagiram intelectualmente, escrevendo sobre o livro. Então, Cleoma Nascimento fala sobre isso. Líderes norte-americanos como R.R. Bitts predisseram um grande desastre que vinha adiante. Olha o que ele disse: está para ocorrer um furacão na nossa igreja, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o pastor Theodore Karsig, presidente da Associação União Central, enviou uma carta para todos, atenção, todos os presidentes de associações do seu campo. E ele disse o seguinte: sob o disfarce de palavras caramelizadas que derramam a assim chamada camaradagem cristã, o senhor Martin, do livro Batista, do livro sobre seitas, continua a servir o mesmo caldo teológico, o qual nossos precursores espirituais tiveram que rejeitar anos atrás. Então, nessa carta, a figura este pastor chamou Questões sobre Doutrina de uma tentativa esperta e sutil de minar as doutrinas basilares dos adventistas do Sétimo Dia. Entendem, meus irmãos? Havia pessoas fiéis. Havia pessoas que estavam insatisfeitas, líderes insatisfeitos e que colocaram seu rosto em cesto para ir contra essa falácia, esse erro tremendo que foi Questões sobre Doutrina. Edward Heppenstall, ele escreveu o seguinte: será um grande infortúnio se depois da publicação de Questões sobre Doutrina, qualquer das posições tomadas seja repudiada por uma grande parte dos próprios obreiros, levando a uma divisão generalizada e a confusão interna e externa. Na verdade, ele estava prevendo o que ia acontecer, qual seria a consequência. E nós, o adventismo atual, é exatamente isso, confusão interna e externa.
Hoje, quais são as principais consequências da divisão que aconteceu, que foi causada pelas questões sobre doutrina? Ordenação de mulheres, o louvor. Nós observamos hoje que o louvor não é mais o que deveria ser. A profeta de Deus, ela deixou de ser profeta para muitos da nossa própria denominação. Ela é apenas uma escritora ou fundadora da igreja, entende? O pastor Cottrell disse: estejamos certos de que nada entre no livro proposto que nos custará os próximos 50 anos para desfazermos. Quais foram as principais doutrinas atacadas no livro Questões sobre Doutrina? Vamos aqui na número 1, a doutrina do santuário. Por isso que eles deixaram, e não foi à toa, não foi de forma casual que deixaram o Driesen de fora. Foi proposital. O que foi atacado? A obra expiatória de Cristo foi completada na cruz. É isso que Questões sobre Doutrina afirma. Donald Barnhouse, aquele do programa de rádio, entendeu assim após o trio falar sobre o assunto. Essa compreensão derruba a igreja adventista e tira o cordeiro do santuário, meus irmãos. Se a obra expiatória foi completada na cruz, a igreja adventista ela deixa de existir. Por quê? Porque Jesus não entrou ao ir para o céu, ele não entrou no lugar santo. E se ele não entrou, se ele ficou ali na cruz, ele não entrou no lugar santo, então ele também não passou para o Santíssimo. E a igreja adventista não passou pelo desapontamento. Entende? Como nós sumimos de todo esse cenário. Um outro ponto que foi atacado, doutrinário, fundamental da nossa igreja que foi atacado, a humanidade de Cristo. Ali o trio afirmou que nós, adventistas, cremos na natureza de Cristo, de Adão, antes da queda. E isso não é verdade. Nós vamos ver mais avante. E o terceiro ponto, o papel profético de Ellen White. Se ela não é profeta, tudo que ela fala são somente conselhos, no vestuário, na alimentação, em tudo, somente conselhos. Ela não é profeta, é somente uma escritora. Cânon e doutrina. Este foi inspirado apenas para dar conselhos e admoestações. Este foi inspirado apenas para dar conselhos e admoestações. Quando a gente fala e analisa discursos de uma pessoa, é interessante também a gente fazer uma pesquisa e ver o seu currículo. Se estamos falando de Rodrigo Silva, vamos dar uma olhada rapidinho. Graduado em Teologia pelo Instituto Adventista de Ensino do Nordeste, graduado em Filosofia pelo Centro Universitário Assunção, mestre em Teologia Histórica pelo Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus, atual Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Jesuíta, preste atenção, vamos falar sobre isso neste vídeo. Especialização em Arqueologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém, doutorado em Teologia Bíblica pela Pontífice Faculdade de Teologia Nossa Senhora Assunção, atualmente vinculada à PUC São Paulo, Universidade Católica. Estudos pós-doutorais com concentração em Arqueologia Bíblica pela Andrews University, Estados Unidos. Doutor em Arqueologia Clássica, um outro doutorado, pela Universidade de São Paulo com bolsa CAPES. É professor de Teologia e Arqueologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho. É diretor do Museu de Arqueologia Bíblica, o MAB, do UNASP, e apresentador do documentário semanal Evidências, transmitido pela TV Novo Tempo. Sua massa intelectual passou por instituições católicas, jesuítas. E esta visão, incrivelmente, parece alinhada com a visão de Fromm, de Reed e de Anderson. Quando ele diz que os estudos do espírito de profecia, o conteúdo do espírito de profecia, são conselhos e demonstrações. Este foi inspirado apenas para dar conselhos e admoestações. Onde ele diz que o estudo e o conteúdo do espírito de profecia são conselhos e admoestações. É um tipo de argumentação que se alinha com Fromm, Reed e Anderson.
você verá informações importantíssimas. Preste atenção nessa entrevista de Danny Vieira com Juni Rick, uma conterrânea, amiga, irmã adventista do Dr. Benjamin Wilkinson. Preste atenção. Veja o que ele vai revelar sobre Leroy Froom. Quem é Leroy Froom? O outro livro que o Dr. Wilkinson escreveu foi A Verdade Triunfante. E ele nos contou como ele foi para todas as bibliotecas da Europa, para reunir a história antiga. E a coisa que achei fascinante foi que quando ele foi para Inglaterra, ele conseguiu olhar os manuscritos originais dos valdenses em sua própria língua. E ele conseguiu lê-lo fluentemente, sem interpretação. Ele apenas leu os idiomas valdenses e com isso ele juntou tudo. Seus livros juntos. Sério? Certo. No entanto, Verdade Triunfante também era um espinho no lado de um dos nossos principais homens em Washington, D.C. E quem poderia ser? Esse era Leroy Froom, quem todo mundo pensou que detestava. E o Dr. Wilkinson nos disse que de Leroy Froom ele ordenou, porque Wilkinson ia imprimir uma segunda edição. Froom ligou para a gráfica, pediu para destruir as placas. Você deve estar brincando. Não, e nós dissemos... Temos mais a dizer sobre Leroy Froom aqui em um minuto. Sim, também, nós temos. Leroy Froom ordenou que essas placas fossem destruídas. E nós dissemos ao Dr. Wilkinson, bem, por que você não faz os pratos de novo? E ele disse, não tenho dinheiro. Ele estava com mais de 80 anos então. Ele disse, simplesmente não tenho dinheiro. Então, se alguém tiver esse livro, por favor, entre em contato comigo. Considere um tesouro. Digo, você está olhando para algo que a Igreja Romana queria destruir. Ok, porque deu a verdadeira história das primeiras igrejas e os valdenses e o que eles passaram nas mãos de Roma. Leroy Froom odiava o Dr. Wilkinson e ele ligaria para o Dr. Wilkinson em seu aniversário todos os anos e diria, Ben, você ainda está vivo? Ele simplesmente odiava tanto o homem que estava esperando que ele morresse. Dr. Wilkinson nos disse quem eram os primeiros pais católicos e como eles destruíram, sabe, a verdade. Então, nós conhecíamos os nomes desses padres católicos. Bem, em Takoma Park, um pouco mais tarde, Dr. Froom realizou uma série evangelística, se você pode chamar isso, mas foi fé de nossos pais ou algo assim. Nós fomos a cerca de 2 reuniões e não aguentamos mais. Mas cada um dos pais que ele listou como sendo os pais fundadores da Igreja Adventista ou do protestantismo, eram todos os padres católicos romanos que irão conspirar. E nos contou sobre. Então, naquela hora, na próxima vez que vi o Dr. Wilkinson, eu disse, Dr. Wilkinson é ancião de um jesuíta? Dr. Wilkinson não responderia, mas eu podia ver pela expressão em seu rosto. Havia grandes questões por causa da maneira como esse homem lutou contra ele. E 30 anos depois, estávamos morando em Oregon, na época, e em um almoço da igreja conhecemos uma senhora que só estava lá por um dia. Ela era uma senhora adventista. Não sei se ela era parentes ou o que ela estava fazendo. Mas na conversa descobri que ela morou em Takoma Park por um tempo. E descobri os anos e tudo mais. E de alguma forma na conversa ela nos contou uma história. E ela disse que tinha uma amiga católica, uma boa amiga católica. E um dia ela lá disse o hospital sanatório, onde tivemos um lindo sala de jantar e muitos visitantes entrariam. E então ela os levou lá e eles estavam comendo sua comida. E entrou o Elder Froom e outro homem da conferência geral com ele.
E essa mulher quase deixou o garfo cair. A mulher católica, e ela disse: o que eles estão fazendo aqui? E a Nossa Senhora Adventista disse: o que você quer dizer com isso? Esse é o Elder Froom, você sabe, na conferência geral. E ela mencionou o outro homem. E a mulher disse: não, eles não são... Eles são padres católicos. O quê? E a nossa amiga, essa senhora adventista, diz o que você quer dizer. Eles são ministros adventistas. Essa mulher disse não. Não, ela diz: eu estive na missa quando eles estavam celebrando a missa. Eu estive em igrejas católicas onde esses homens estavam celebrando a missa. Eu já ouvi essa história de outra pessoa. E disse que o homem que estava caminhando com Leroy Froom naquele dia, que a mulher identificou que eram padres católicos, foi o outro autor de Questions on Doctrine, Roy Allen Anderson. Comentário Bíblico Adventista, e lá você vai ver a lista de colaboradores importantes nos 7 livros, que é a coleção que forma os comentários. E lá figuram os nomes como Pastor Milian Andreessen, Pastor Raymond Cottrell e o nome do Leroy Froom. Veja, Pastor Andreessen sequer foi consultado, na época tido como o grande teólogo sistemático e o maior expoente, no entanto, que até ele encabeça como primeiro nome. Pastor de extremo domínio de conteúdo da mensagem fundamental adventista. Ele foi deixado de lado pelo Froom, pelo Anderson e pelo Reed. Não se bastasse Leroy Froom ser jesuíta, transvestido de um pastor adventista que chegou até a alta cúpula e escreveu livros e que muitos consultam até hoje. Este é o túmulo de Leroy Froom, um homem que era historiador da Igreja Adventista. Ele foi o homem que escreveu alguns livros que mudaram a religião adventista. Os livros como o Evangelismo e a Vinda do Consolador. Ele era o evangelista da doutrina de um Deus trino. Ele é mais responsável do que qualquer outra pessoa na Igreja Adventista para a aceitação da doutrina da Trindade pela própria Igreja Adventista. Quando ele publicou o livro Evangelismo, que é atualmente uma compilação de declarações de Ellen White, e para a qual muitos acreditam falsamente que Ellen White publicou durante sua vida, na verdade foi Froom que compilou as declarações de Ellen White e colocou as declarações juntos de acordo com o seu desejo, mesmo compondo os títulos dos capítulos por conta própria que ela nunca escreveu, de modo que pareceria que Ellen White apoiava a doutrina de um Deus trino. Entretanto, isso não é verdade. O que é interessante sobre essa sepultura, quando chegamos aqui no cemitério, fomos ao escritório e pedimos informações sobre como encontrar o túmulo, e eles nos deram o mapa do cemitério identificando seções individuais, e eles nos disseram que o túmulo de Froom estava na seção maçônica, então ele está enterrado na seção que é alocada para os maçons. Eles até escreveram à mão seção maçônica B. E o mapa também identifica como a seção maçônica. Aqui você pode ver o símbolo da educação maçônica, a lâmpada de Aladim. As sepulturas em torno dele contêm outros símbolos maçônicos famosos, como o compasso e o esquadro, com a letra G no meio, até o pentagrama invertido oculto. Mas a lâmpada de Aladim representa o esclarecimento e a educação maçônica. Você pode ver o mesmo símbolo no site da web, no Conselho Supremo do 33º grau do rito escocês da maçonaria. Em Washington, D.C., de onde viemos há apenas 30 minutos, então o homem que foi responsável pela mudança na religião da Igreja Adventista era maçom. Jesuítas infiltrados em nossa igreja. Esta é a tática que Satanás tem usado. Inclusive, se no alto escalão ele faz isso, imagine no escalão dos membros comuns.
no escalão das lideranças que estão por aí nas igrejas, tantas em nosso mundo. Que tempo sério estamos vivendo, irmãos? Reflitamos. Deus abençoe a todos.